Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 22 de novembro de 2024, falaremos sobre Black Friday e o frete caro, como que os varejos, de forma geral, estão se saindo nesse mês de novembro, que antecipou a Black Friday. A gente vai falar de resultados, vamos falar dos resultados da IMC, International Meal Company, com um KFC no centro. Vamos falar também sobre resultados da Disney, com o streaming e a receita recorrente na JHSF. Por fim, na nossa discussão do Journal da semana, a gente vai falar sobre como criar uma cultura de feedback nas empresas. E para me acompanhar nestes temas todos, estou aqui com o nosso instrutor de negociação e estratégia, Yuri Salomone. Bem-vindo de volta, Yuri. Olá, Habib, olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o momento que você estiver nos escutando ou nos assistindo aqui nesse podcast, é um prazer estar aqui com vocês mais essa semana. E, Habib, gostei muito dos temas selecionados para o dia de hoje. Estou bastante ansioso aí para poder compartilhar com todos vocês. Estamos todos. E para adicionar, né, somar ainda mais nesse episódio, temos aqui nosso instrutor de finanças e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo. Fala, Habib, fala, Yuri, olá, ouvintes, espectadores. É um prazer estar aqui com vocês e vamos lá para o episódio. Vamos lá, a gente tem bastante coisa para tratar, mas eu preciso passar alguns recados rápidos para você que nos acompanha. Você pode nos acompanhar mais pelas redes sociais também, através do Instagram, @instabtcompany. Se você usa o TikTok, TikTok BT Company também, você pode nos acompanhar por lá. Ou pelo LinkedIn, através da página Business Training Company, onde a gente consta como instituição de ensino, tem a nossa rede de alunos, alunas já formados aqui na BTC, uma boa parte ainda está faltando, hein? Então, se você é aluno, aluna, não colocou BTC no seu currículo no LinkedIn, aproveite e faça isso já, imediatamente, né? Que isso vai ajudar você também na sua carreira, no seu desenvolvimento, nos seus relacionamentos e várias outras coisas que a gente comenta em sala de aula. Falando em sala de aula, a gente está com promoções de novembro, BTC Novembro, e entrando na semana derradeira de novembro com presentes especialíssimos para você que quer se desenvolver com a gente no ano de 2025. A gente tem promoções para o General Business Program, nosso curso voltado para pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, buscando estágio, programas de trainee, consultoria estratégica, mercado financeiro, até uns 4 anos de formado, né? Ele vai te atender magicamente, aí são mais de 10 mil alunos e alunas já formados aí nos nossos cursos, e o GBP aí, grande parte desses alunos que muitos deles mandam os depoimentos, a gente compartilha nas redes sociais, falando como o curso foi transformador para sua carreira. Então, se você quiser transformar a sua carreira também, acelerar a sua carreira nas principais áreas do mercado de trabalho, GBP, as inscrições podem ser feitas através do site. Aqui embaixo e no site você vai ver o presentão que você vai ganhar para participar das turmas do primeiro semestre de 2025. O Strategy and Finance é o nosso curso de estratégia de finanças voltado para líderes, executivos, empreendedores, pessoas que estão na tomada de decisão da sua empresa, da sua área e querem fortalecer ainda mais com ferramentas, com casos, com compartilhamento de experiências de outros executivos, empreendedores da turma. A turma já está bombando, bombando, mas ainda tem alguns espaços, viu, pessoal? Tem vagas, o curso só começa em março. Então, se você quiser se preparar, aproveite já para não correr o risco de ficar de fora dessa turma. E a gente tem outros dois cursos com inscrições abertas, que são o Excel Plus Business Program, tem duas turmas abertas, uma intensiva todos os dias à noite, e outra às segundas e quartas-feiras também no período da noite, para desenvolver suas habilidades de Excel, modelagem e VBA, para você que vai utilizar isso no seu dia a dia. E fica o spoiler: todo mundo utiliza um pouco dessas ferramentas. E também o nosso curso de pricing, de estratégias de precificação,
mais voltado para o pessoal que atua com estratégia, planejamento estratégico, áreas comerciais e áreas voltadas para precificação e revenue management, se quiser se desenvolver com a gente nesse curso especial, cheio de caso, modelo, análises estatísticas, tudo voltado para você se tornar um especialista em estratégia de precificação, também aqui na descrição. Então, são vários cursos que estão com essas promoções e, para finalizar, o nosso curso online, né, é o único curso que é gravado, não é ao vivo, que é o Business Interview Prep. Ele é a nossa mega promoção do mês de novembro, R$ 9,90, só até o final do mês. É praticamente de graça, tá? Para você que quiser se preparar para processos seletivos, entrevistas, é o curso que foi desenhado para isso, tá? Então, também está aqui embaixo com essa mega promoção. Vamos começar, né? Depois desses recadinhos, a gente pode começar com as nossas notícias e falando especificamente da Black Friday, aqui do Valor Econômico. Black Friday começa bem, mas com frete 60% mais caro. Gui, eu não sei se eu tô vendo tantas promoções com frete grátis aí, mas eu queria que você me ajudasse com essa notícia. O que que tá acontecendo no frete e como que tá essa promoção de Black Friday que o pessoal antecipa para o início de novembro? Vamos lá, Habib. Então, matéria do valor, né? Antes, eu queria lembrar um pouquinho da onde que vem a Black Friday, né? Lá nos Estados Unidos, na quarta quinta-feira de novembro, eles celebram o Dia de Ação de Graças, né? O Thanksgiving, que é uma celebração que remonta ao século XVII, quando os peregrinos, né, o pessoal que foi colonizar lá os Estados Unidos, comemoraram a primeira colheita de sucesso. É um feriado nacional nos Estados Unidos que remete à família e à gratidão. Tradicionalmente, no dia seguinte ao Thanksgiving, tem a Black Friday, né? Portanto, na sexta-feira, que vem depois da quarta quinta-feira do mês de novembro. E isso marca o início da temporada de compras natalinas, né? Ou seja, a Black Friday esse ano especificamente vai ser daqui a uma semana, sexta-feira que vem, dia 29 de novembro. Mas isso não impede, né, que os varejistas façam promoções durante o mês inteiro. Aqui no Brasil a gente tem uma verdadeira Black November, né, o mês inteiro fazendo promoções, fazendo ofertas diferenciadas para antecipar esse movimento de compra. A Neotrust Conf, que é uma empresa que presta serviços aqui para o varejo, analisou os dados de venda do dia 1º até o 17 aqui de novembro e traz algumas informações. Vendas de 16,8 bilhões de reais, 21% a mais que no período análogo no ano passado. Um faturamento que foi puxado por um volume de pedidos 31% maior, quase 50 milhões de pedidos, mas com quantidade de itens por compra caindo 5,6% para 2,7 itens, e o valor médio individual das compras também caiu, foi para R$ 336, 7% a menos que no ano passado. Ou seja, tem mais gente comprando, mas os carrinhos estão com menos itens e com valores menores no total. Mas tem um valor que está subindo e está subindo bem, viu? É o frete. Parece que aquela festa que a gente viu na última década de frete grátis para todo lado acabou, pelo menos aqui no Brasil, né? O frete médio pago foi de R$ 29, um aumento de expressivos 58% em relação ao ano anterior, né? Então o frete ficou muito mais caro. Eu fiquei curioso para entender o porquê que o frete está ficando mais caro, né? Será que é a cubagem dos itens? O pessoal está comprando coisas maiores, como geladeiras e televisores, né? E aí por isso o frete é mais caro? Parece que não, né? Assim, a matéria não dá essa informação, mas numa cesta de R$ 300 com 3 itens, o pessoal não está comprando geladeira e fogão e televisão aqui, né? De acordo com a pesquisa, é justamente a categoria de eletrodoméstico, que inclui geladeira, fogão, micro-ondas e lava-louças, que é destaque. E parece que o Singles Day também tá pegando por aqui, né? Singles Day é o dia 11 do 11, né? Então tem esse monte de um, e aí lá na China o pessoal brinca que são os solteiros, né? Que é só um. E o e-commerce chinês, né, o AliExpress, essa galera, eles costumam fazer boas promoções nessa época. Aqui no Brasil, dia 11 de novembro, a venda só de eletrodoméstico bateu 137 milhões de reais,
um aumento de mais de 50% em relação à data semelhante no ano passado, ou seja, tem tido um crescimento bem expressivo também, né? Um dos fatores que dá fôlego para as compras de Natal, claro, é o 13º, né, que pinga metade agora em novembro, outra metade em dezembro, para todos os amigos que estão aí na CLT. E a matéria cita aqui alguns fatores que jogam contra, que são alto endividamento da população e baixa confiança do consumidor na economia. Olha, essa matéria e fiquei pensando, cara, será que o varejista está fazendo a conta em dólar aqui, né? Porque peguei lá o dólar do final de novembro do ano passado e o dólar de agora subiu 19%. O aumento de faturamento foi 21%. Ou seja, é um erro de cálculo, né? Assim, é um pequeno detalhe. A gente está vendendo em dólar o varejo, a mesma coisa que vendeu no ano passado. Agora, quero saber de vocês, né? Será que esse mês de novembro vocês já viram alguma coisa legal? Alguma coisa que o preço parece que tá bom? Já fizeram alguma compra interessante, né? Eu confesso aqui que tô de olho em dólar e quem sabe no Bitcoin aqui para comprar, que são as coisas que só estão aumentando, né? Que eu sei que vão valorizar, porque o fogão e geladeira desvaloriza. Esse negócio ao longo do tempo não dá, não. Sabe que tem um sócio nosso aqui na BTC, né? Que ele sempre procura as promoções de papel higiênico da Black Friday, com a meta de R$ 1 por rolo. Quero saber se isso vai ser encontrado, hein? Eu tô procurando, hein? Fralda, R$ 1 a fralda também, né? Tá difícil de encontrar. Yuri, você encontrou alguma coisa aí? Ô, Habib, eu tô no meu momento de mobiliar um apartamento, né? Então eu tô procurando bastante coisa, coloquei alguns alertas aqui, espero que eu tenha êxito. Mas, Gui, eu queria complementar aqui os seus pontos, falando um pouco sobre o valor do frete, né, que está aumentando bastante. Cara, eu trabalho com uma transportadora aqui e o custo do petróleo aumentou muito, dada a guerra da Rússia e da Ucrânia nos últimos 2 anos. Um outro ponto crucial é que produtos que são utilizados no transporte, como o pneu dos caminhões e até mesmo as peças dos carros, também têm sofrido grande impacto desse aumento, ou seja, a margem das transportadoras, que já era apertada, diminuiu mais ainda. Óbvio que algum repasse para o consumidor, isso é dado. Um terceiro ponto que eu queria trazer aqui é o seguinte, né? O consumidor, ele está comparando o preço de banana com banana, de produto com produto. E às vezes o frete é deixado de lado, não finaliza ali o carrinho para comparar exatamente, né? Quanto custa a sua compra total. Então, você, cliente, consumidor, tome cuidado, coloque o seu item no carrinho e avalie a compra até o final, antes de dar o clique final ali do comprar, né? Então, compare itens comparáveis, produto mais preço. E essa é a dica para Black Friday desse ano. E boa sorte para quem vai comprar, que o consumo no Brasil aumente, que o varejo aí se recupere da sua longa crise, mas eu fico me questionando aqui um pouco dessa análise de prós e contras de aumento ou diminuição, Goraieb, de consumo. Será que o perfil de compra das pessoas, o fast fashion, o comprar para usar pouco, não tem sido aos poucos modificado aí na cabeça, o consumo consciente, né? Será que isso já não está entrando no poder de compra das pessoas, no poder de tomada de decisão? São questionamentos que eu me faço aqui e que, de fato, ainda não tenho respostas claras para poder dizer, né, que sim ou que não. Olha, eu aqui do meu lado, pelo menos, eu não costumo fazer tanto uso das promoções de Black Friday, mas esse ano eu vou te falar que eu tô com uma pequena mudança. Eu nunca gostei de presentear as pessoas com roupa, porque eu sempre fiquei com muito medo de errar, viu, pessoal? Assim, a pessoa não gostou, a roupa não é do estilo da pessoa e tal. Mas eu vou te falar que a Insider começou a resolver um pouco esse problema pra mim, pelo menos do meu lado, né? De quem vai dar o presente, quem vai receber, né? Se a pessoa acha que uma moda atemporal não é um bom presente,
Aí é aquilo, tem dois tipos de problemas, né? Os meus e os que não são meus. Mas em geral, roupas atemporais, elas têm muito mais chance de dar certo do que de dar errado. E olha, a promoção da Black Week, que é a promoção que entra aí no dia 24, agora, daqui 2 dias, e vai ter a semana inteira de promoções no site da Insider Store, vão me fazer o estoque de Natal, viu, pessoal? De presentes aí com algumas roupas espetaculares. Eu tô usando aqui, pessoal, não, obviamente não vai aparecer aqui, mas dois produtos, além dessa camiseta aqui da Tech T-shirt, eu tô usando a cueca Performance, que é uma cueca excelente para fazer exercício da Insider Store, e também o Everyday Shorts, é um shorts que eles têm ali que eu acredito que funciona muito bem para passear, para passar o dia, um shorts confortável, com elástico, uma textura agradável que é bonito para sair, né? Geralmente a gente tem essa dicotomia, né, pessoal? Um shorts que é confortável geralmente não é tão legal para você sair, ir num passeio, etc. E o shorts que você vai passear, ele às vezes não é tão confortável. O que eu gostei é que eles realmente fizeram um shorts que você consegue sair e ainda assim fica bem confortável. E usando o seu cupom BTCBF, que é um cupom específico para essa promoção da Insider BTCBF, tá aqui na descrição também. Você pode chegar com a promoção do cupom mais as promoções do site a 40% de desconto. Então, dá uma olhada no site, vê se você chega aí nos 40% de desconto, mas pode chegar lá, viu, pessoal? E as roupas são de um material de muita qualidade, a gente gosta bastante de usar, todo mundo aqui utiliza bastante as roupas da Insider. E para aproveitar, para presentear, dependendo do caso, pode ser uma solução para você, assim como foi para mim, né? Uma roupa atemporal que tem dificuldade de amassar, você consegue desamassar no corpo, não desbota com lavagem, você consegue lavar até menos. Enfim, tem uma série de benefícios que a gente já comentou aqui que são bem típicos dos produtos da Insider Store. Cupom BTCBF e o link que está aqui na descrição para você aproveitar essa mega promoção também. Vamos dar sequência, pessoal? A gente tem agora alguns resultados para comentar. Eu peguei do Neofeed. O título é o seguinte: KFC salva a receita da IMC, mas não evita balanço no vermelho. Aqui só traduzindo um pouco, né? Porque tem muita sigla. KFC é o Kentucky Fried Chicken, né, dos frangos fritos no balde, e o IMC é o grupo International Meal Company, que tem outras marcas que eu queria que o Yuri comentasse a respeito para esclarecer um pouco mais sobre essa notícia. Bora lá, Habib. Aqui a gente tem o IMC, que é uma empresa composta por KFC, Pizza Hut, frango assado. Ela tem uma receita aí da ordem de 601 milhões de reais. É uma receita que está estável em períodos comparáveis. E o que é ruim, né? Não crescer não é um bom resultado, mas também não cair, ou por outro lado, não cair também é bom. Então, a receita ela cresceu 5% no Brasil, mas caiu 6% nos Estados Unidos. O resultado líquido caiu de 16,4 milhões de dólares para 12,8 milhões negativos de dólares, ou seja, aí quase 28, 29 milhões de queda no resultado líquido. Esse fato se deve basicamente ao aumento de despesas na loja. Então, assim, aí já é um pouco crítico, né? Ah, aumentou a despesa. Poxa, será que não avaliaram esse aumento de despesa? Ou será que essa despesa é em prol de um resultado melhor no futuro? Espero que seja a opção 2. No terceiro trimestre de 2023, teve a venda de parte das operações deles, da Oliver Garden. Eu mesmo comentei aqui no BTC Journal sobre essa operação. Para eles não fazia um sentido e aí eles se desfizeram desse ativo. E a consequência é a gente vê aqui nos resultados. Bom, o EBITDA cresceu 7% e a margem EBITDA foi para 14,4%. A alavancagem está da ordem de 2,3 vezes EBITDA. O resultado anterior era de 1,8 vezes EBITDA. A gente sempre comenta aqui o nível de risco, né? É em torno de 3. Passou de 3, fica bem perigoso. Mas a empresa tem uma meta de 2,5. As ações estão rodando aí atualmente em torno de R$ 1,36 no Brasil.
Mas no ano, os papéis da empresa acumularam perda da ordem de 31%. É bastante expressivo. Beleza, esses são os grandes números, esse é o resultado da empresa. Aqui eles estão num processo intensivo de turnaround. Eles estão, eles estão no limite aí com reforma de lojas, com testes de lojas de rua. Por exemplo, o Frango Assado agora vai ter loja de rua. Será que é para substituir o Viena, que também faz parte do grupo? Viena é um restaurante mais de buffet. Será que o perfil de consumo das pessoas em restaurantes à la carte eh, tende a essa mudança? Ou aumentar o ticket médio, aumentar os itens por cupom, porque o frango assado ali no seu caixa, na saída, tem de alfajor, bala, chiclete, biscoito e refrigerante. O Viena já não tem tantas opções assim. O frango assado tem mais opções no cardápio. Então, por que que eles vão fazer lojas de rua com frango assado e não vão expandir o Viena? Eu não tenho resposta para essa minha pergunta. Mas o que eles disseram aqui, nessa notícia, é que eles vão expandir a marca frango assado. E a gente tem visto isso nesse processo de turnaround. Quem roda o Brasil aí, eu rodo o Brasil muito, né? E eu tenho visto lojas do frango assado, várias delas sendo reformadas, loja do KFC que foram fechadas, Pizza Hut sendo abertas. E aí, quando eu penso em pizza, o CMV da pizza é mais controlável, tem menos itens, tem um enxugamento de portfólio nos produtos da empresa como um todo. Know-how eles têm. Processo turnaround. Vendeu o Oliver Garden. Estão expandindo o frango assado, fazendo testes com lojas novas, descontinuando algumas operações. A gente está no processo de turnaround. Espero que dê certo, porque se não der certo, Habib, certamente iremos anunciar aqui uma possível crise da IMC, e é a última coisa que eu quero, eu torço. É muito bom, por um lado, que a gente aprende com os erros alheios, é ruim por outros, porque tem executivos de altíssimo gabarito tocando essas operações, querendo que dê certo, e eu torço para que dê certo, porque é uma marca que toca o frango assado aqui no Brasil, é um restaurante que eu uso muito nas minhas viagens e eu não gostaria de ver frango assados fechados. Vou dar um exemplo aqui de uma loja que não deu certo da frango assado, já faz um tempo, mas no final da rodovia Tamoios, quando você sai de São Paulo e chega ali em Caraguatatuba, tinha um frango assado que era incrível. Acabou a serra, a gente podia pegar ali um lanche, mas ele fechou muito rapidamente, infelizmente. Então, queria trazer aí esse posicionamento. Sou um usuário do frango assado e quero que o grupo IMC conclua e execute bem esse processo de turnaround, que começou há cerca de 9 meses atrás. 9 meses não, já faz mais de um ano, né? É, foi em outubro, setembro, outubro de 2023, a venda do Oliver Garden, e então já faz um ano. Cuidado aí, tem que acelerar esse processo, parar de queimar caixa, recuperar as ações e executar adequadamente. Tomara que dê certo, Habib. Pois é, eu também torço por isso. Eu sou um grande fã de food service nas estradas, assim como você, Yuri. Gosto muito de parar. Quando a gente aqui em casa faz alguma viagem um pouco mais longa, por exemplo, para o interior de São Paulo, ali no Vale do Paraíba, já quase divisa com o Rio de Janeiro, ou quando a gente vai para o interior oeste de São Paulo, que você vai bastante, a gente conta muito com essas paradas. E principalmente com criança, acaba sendo meio que necessário. E eu vejo uma expansão da rede Graal, por exemplo, que eu não vejo com o frango assado nas estradas. Então, essa é uma dúvida que eu tenho, inclusive, né, seria legal da gente tentar observar como que tá a expansão dessa rede Graal. Não sei se a gente já comentou sobre ela aqui no Journal em algum momento, né? Mas eu vou dar uma olhada porque agora eu fiquei curioso. Agora, pessoal, vamos lá, né? Vamos com calma no frango assado, no preço do pão de semolina, né? Porque aqui a gente tem um fator multiplicador do trigo, né? O trigo, se ele sobe 2, o pão de semolina sobe 4. O que que explica isso, frango assado e IMC? Vamos entender melhor, porque eu já fui um fã do pão de semolina, mas hoje eu prefiro o meu pão francês para não falir, hein, pessoal? De qualquer maneira, tem outros lanches muito bons e o pão continua muito bom, né? Só acho que ele passou um pouquinho do price point
desejado pelo público-alvo, que no caso sou eu. De qualquer maneira, vamos dar sequência, né? Eu torço pelo sucesso também. Vamos ver se essa reestruturação, eventualmente reestruturação de lojas, mudança de experiência, isso pode acontecer bastante. A gente estava comentando aqui, antes de começar a gravar, como o Viena mudou, né, ao longo do tempo. Eu lembro quando eu era bem jovem, assim, o Viena era uma rede é, com bastante qualidade, né? Conhecida por sua qualidade, almoços de domingo mais chiques, etc. Né, mudou um pouco a proposta, apesar de ter encarecido bastante. De qualquer maneira, a sociedade vem mudando, mas a gente vai avaliar e eu torço ainda pelo sucesso do grupo IMC. Vamos dar sequência, pessoal? Agora, viajando um pouquinho, eu vou para Nelfeed. Pela segunda vez seguida, Disney lucra com streaming. Mais uma vez, venho eu aqui falar da Disney, mas agora uma boa notícia. A divisão que contém os streamings saiu do prejuízo, finalmente. Segundo trimestre seguido de resultado positivo. De acordo com a reportagem, a gente vai conferir o resultado daqui a pouquinho. Vale lembrar que a última vez que a gente analisou aqui no Journal os resultados da empresa foi no primeiro tri desse ano. A Disney estava com uma receita de 23,5 bi de dólares no primeiro trimestre de 2024 e a divisão chamada Direct to Consumer, que tem como principal fonte de renda Disney Plus, Hulu e ESPN Plus, estava com um pouco mais de 23% dessa receita, cerca de 5,5 bi. O prejuízo operacional tinha caído de 1 bi para 100 milhões, ou seja, estava encaminhando para o break-even. A gente adiantou esse movimento lá no primeiro trimestre. Como que eles chegaram a isso? Primeiro ponto, aumento de preço. O aumento da receita tinha sido de mais ou menos 15%, sendo que o número de usuários caiu no período. Menos de 1%, mas caiu. Ou seja, todo o aumento da receita foi alicerçado em preço. E aí, segundo a reportagem, a virada agora se deve a um retorno do aumento de assinantes, ou seja, receita é preço vezes volume, né? Antes o preço estava contribuindo, agora veio a contribuição maior do número de assinantes. Só que o preço continuou mais alto, ou seja, a gente teve essa mudança grande no resultado devido agora ao volume. E aí teve uma leve reestruturação, reduziu um pouco de despesas de marketing, teve um aumento nas receitas de publicidade, que é a parte além da assinatura, que costuma representar menos no resultado, mas ainda assim é relevante. E nesse período foram 4,4 milhões de novos assinantes no Disney Plus, sendo que a expectativa de mercado era de 1 milhão. O que causou esse aumento? Tem várias hipóteses, eu tenho uma hipótese aqui acompanhando um pouco do histórico da empresa, que está relacionada à competição e guerra de preço. Os usuários hoje, a gente tem uma série de elementos macroeconômicos e microeconômicos também que estão dificultando um pouco o consumo, principalmente nos Estados Unidos, mas em outros locais também. E hoje talvez haja necessidade de escolha dos streamings para assinatura. Talvez você que está ouvindo a gente aqui ou assistindo lide com isso. Putz, agora não dá mais para assinar todos os streamings, a gente tem que escolher, ou tem alguém que você conhece que lida com isso. E ao escolher, você se vê obrigado a tomar uma decisão, né? Então, todas as empresas tiveram aumento de preço, aquela que tiver um pacote mais atrativo, um preço um pouco mais acessível, acaba levando a sua assinatura. Talvez aqui a Disney Plus teve uma vitória em relação a, por exemplo, a Amazon Prime, talvez em algum nível até em relação à Netflix, dependendo do crescimento, mas eu preciso acompanhar o resultado da Netflix também. A Amazon Prime, com certeza, né, teve aí algumas dificuldades no caminho. Mas como nem tudo são flores, enquanto o streaming comemora, as outras divisões sofrem um pouquinho. Segundo a reportagem, a queda da lucratividade na divisão de TV a cabo foi de 38%. Isso indica a transição da TV a cabo para streaming, vídeos curtos, que nem a gente comentou no último episódio que a gente falou da Disney. Eles justificam também que a greve dos roteiristas de Hollywood forçou um aumento de despesas para a empresa. Isso explica a queda do lucro, de certa maneira, né, mas a receita também é um dado preocupante que aí não entra, né? Então tem tudo a ver com hábitos de consumo e aqui a Disney está sofrendo bastante. No caso dos parques, a divisão de experiências, houve uma queda de lucratividade de 6%. A justificativa da empresa
foi a queda na frequência nos parques, principalmente no exterior, como o de Paris. Tem uma Disneylândia lá em Paris. Só que na época, nesse trimestre, esses eventos, né, esse entretenimento estava competindo com as Olimpíadas. E aí teve uma queda de usuários, né, de pessoas que acessaram o parque nessa região. E teve aumento de despesas relacionados a dois novos navios de cruzeiro que a Disney está lançando também. Faz sentido, a explicação cola, né? Seriam despesas pontuais que, com o tempo, né, fariam com que a lucratividade voltasse. Então, é trabalho dos investidores e nosso aqui que comenta, ficar atento aos próximos balanços. Já na divisão dos estúdios, dos conteúdos, dois lançamentos ajudaram no resultado desse tri, que foram Divertidamente 2 e Wolverine e Deadpool. Este último, assim como todas as produções da Marvel, por exemplo, e de qualquer outro super-herói que não seja Jack Chan e Steven Seagal, né, alguns dizem que não são super-heróis, mas as pessoas estão erradas, eu não vejo mais. Agora, o Divertidamente 2 é espetacular, então fica a recomendação. Quiçá ele superou o primeiro filme. Realmente uma. Não vou chamar de obra-prima, mas é um excelente filme. Para o quarto tri, essa divisão vai depender do resultado de dois outros produtos: Moana 2 e Mufasa. O primeiro eu não conheço. Não vi Moana, enfim. Mas Mufasa, esse eu tenho que ver. Em respeito à minha infância assistindo Rei Leão algumas dezenas de vezes, muito provavelmente. Olhando os resultados, então, deste terceiro trimestre de 2024, a receita da Disney foi de 22,5 bi, um aumento de 6%, 6,3%. A parte de streaming representa hoje mais de 25% da receita, ou seja, está ganhando relevância no portfólio. E, como a gente falou, está lucrativa. O lucro operacional da divisão de streaming foi de 253 milhões, que é uma margem operacional de 4,4%. Ou seja, reverteu já aquele prejuízo, o segundo trimestre seguido. É uma excelente notícia. Já a parte de Linear Networks, que é a TV a cabo, ela teve uma queda de receita de 6,4%, hoje representa cerca de 11% da receita do grupo, e a queda de 38% na lucratividade. Ou seja, tem o problema da lucratividade? Tem, mas tem o problema da receita. Então, é a ideia, talvez, o streaming começar a cobrir mesmo essa receita. Então, o lucro líquido da empresa foi de 564 milhões, uma margem de 2,5%, e teve free cash flow de 4 bi, uma empresa geradora de caixa. Ou seja, nenhum perigo da Disney quebrar, viu, pessoal? Tá muito bem, obrigado. Porém, alguns pontos de atenção que eu acho que valem a pena ser comentados por aqui. Gui, tem alguma recomendação a fazer aí em relação aos conteúdos? Olha, Habib, primeiro quanto a Disney, né? Eu confesso que eu joguei a toalha aqui como investidor, porque a ação só anda de lado faz muito tempo. Mas quanto aos conteúdos, você comentou aí que vai sair Moana 2, né? E, cara, Moana 1 é um filme bem legal. Gosto bastante. Recomendo aí assistir. Tem, tem uma música do The Rock lá que é muito boa. Vale a pena ouvir ela. O filme inteiro é bom, tá? Mas enfim, eu gosto bastante da música do The Rock que tem no meio. Pô, obrigado. Eu não assisti Moana, mas eu vou aceitar, vou acatar essa sua sugestão. Então eu vou ter que separar um espaço para ver tanto Moana como Mufasa, né? Enfim, também, né? Eu falei da Amazon Prime, mas a gente tem que eventualmente assinar a Amazon Prime para ver Yellowstone, ou você pode assinar Paramount só e boa, né? Mas tudo bem, resto da quinta temporada, para você que tá perdido ou perdida, o Yellowstone tá muito bom, hein, pessoal? Muito bom. Sem spoilers. Vamos dar sequência, pessoal. Agora a gente vai para mais um resultado. Peguei do Brasil Journal essa notícia, eu queria que o Yuri comentasse. Renda recorrente cresce na JHSF. EBITDA e lucro batem o mercado. Vamos lá, Yuri. Queria que você comentasse um pouco a respeito dessa empresa que já foi palco de muitas análises por aqui também. Sim, Habib. JHSF é uma empresa assim de muito resultado bom.
você tem que analisar ele com cuidado, são algumas fontes de receita muito bem gerida. Então, antes de mais nada aqui, parabéns aos gestores e aos executivos da empresa. Bom, shopping Cidade Jardins, hotéis Fasano, restaurantes Fasano. Parte de shoppings e hotéis e restaurantes teve uma receita bruta aí de 408 milhões de reais. Teve uma queda aqui de 4% em períodos comparáveis, mas é só uma questão contábil, dado que eles lançaram o empreendimento, mas eles não podem contabilizar o empreendimento porque a receita só pode ser reconhecida com o avanço das obras que ainda não começaram. Então, eles venderam na planta e já tiveram dinheiro, mas ainda não teve o avanço de obras. Bom, na parte de receitas recorrentes, como a manchete diz, shopping, hospitalidade, aeroporto e a própria gestora, eles tiveram alta de 18% no top line, que é bastante significativo. Um EBITDA ajustado de 148 milhões de reais e um lucro líquido de 140 milhões de reais, um pouco acima até do que previam os analistas de mercado. Venda dos shoppings cresceu 25,3% e quem mais colaborou com esse resultado foi o Atlético Catarina, que quem não conhece, vale muito a pena visitar. Ele cresceu 38% as vendas, tem lojas muito boas lá, com preços bastante atraentes para quem gosta aí de roupa, tênis ou quem está precisando comprar roupas e sapatos. Bom, o EBITDA dos shoppings subiu 17% e apresentou uma vacância de 2,5%. Para quem trabalha no varejo, para quem acompanha esse mercado de real estate, de shoppings, 2,5% de vacância é quase que nada. É praticamente a troca de um lojista por outro ali, mas muito provavelmente, se você for ao empreendimento da JHSF, você vai encontrar zero lojas vazias. Vai ter que entrar numa fila de espera aí se você quiser colocar a sua loja no shopping deles. Bom, nos hotéis Fasano, 18% de aumento na diária média, uma taxa de ocupação de 53,9%, que é bastante expressiva para o padrão desses hotéis. O número de clientes diminuiu um pouco, mas o ticket médio aumentou, o que acabou compensando financeiramente. Em relação ao aeroporto, teve um aumento de movimento de 31% e de litros abastecidos da ordem de 27%, mais movimento, mais abastecimento das aeronaves, né? Eles têm 12 posições de hangares e já estão em obra para expandir para 16, vão aumentar aí praticamente 33%. Os planos são que as rendas recorrentes, que é o sonho de qualquer investidor em real estate, representem 2/3 do EBITDA da empresa, hoje representam cerca de 60%. Mas o mais impressionante aqui, que eu queria trazer até como discussão para você, Habib, Goraieb, é um empreendimento que eles lançaram recentemente, que chama Reserva Cidade Jardim, que, assim, é um número absolutamente superlativo. O custo do metro quadrado na venda, eles estão vendendo o metro quadrado por 80 mil reais o metro quadrado. Galera, deixa eu dar um panorama para quem não conhece ou não está inteirado do mercado imobiliário de São Paulo. Edifício residencial em São Paulo, na região de Pinheiros, que é um dos metros quadrados mais valorizados da cidade. Na planta, você consegue comprar aí por 18, 20 mil reais o metro quadrado. Um empreendimento pronto, sem mobília, você vai pagar 23, 24 mil metro quadrado, preços atuais. 27, 28 mil uma mobília boa. Óbvio que padrão aí um pouco acima, né? De classe média alta. 27, 28 mil reais o metro quadrado. Vila Nova Conceição, que é um outro metro quadrado muito valorizado na região de São Paulo, que é ao lado do Parque do Ibirapuera, você vai pagar aí 30, 34 mil reais o metro quadrado, mobiliado de um apartamento. Vocês entenderam que eu estou falando de 20, 25, 30 mil reais o metro quadrado? Aqui um apartamento na planta, a JHSF está vendendo por 80 mil reais o metro quadrado. Habib, se você quiser guardar a sua bicicleta, você tem que comprar 2 metros quadrados e você vai desprender aí nada mais, nada menos do que 160 mil reais para deixar sua bicicleta parada lá ou estacionada. Gente, são números absolutamente disruptivos no mercado imobiliário de São Paulo.
chamam muito a atenção. E aqui o comentário que eu tenho é: parabéns pelo posicionamento, porque já vendeu uma torre inteira e eles estão agora colocar agora a segunda para vender. Então, não só posicionaram um produto, como tiveram êxito no produto, Habib. Eu que sou investidor no mercado imobiliário em São Paulo, fiquei abismado com os preços. Não é para o meu bolso ainda, quem sabe um dia, mas eu não sei se eu teria essa coragem de pagar 80 mil metro quadrado. De qualquer forma, parabéns aí para quem colocou esse projeto em pé, para quem está tocando essa operação de vendas, devem ter colocado gente muito qualificada para executar isso adequadamente. Pois é, várias coisas se passam pela minha cabeça quando eu vejo um preço desse de metro quadrado. Algumas dessas coisas que não podem nem ser faladas no episódio, né? Mas enfim. Agora, pensando num cativeiro gourmet de 13 metros quadrados, usando essa referência, 13 metros quadrados, pessoal, tamanho de um quarto, né, onde você vai dividir banheiro, né, vai colocar aquela cama, a cama que rebate e vira mesa, etc. 13 metros quadrados já dá, já passa aí de R$ 1 milhão. 1 milhão nessa referência. Então, a gente tem uma nova referência. E eu quero dar uma olhada, fiquei curioso, né, para entender o que que justificaria tal investimento, que não fosse só a região, porque como o Yuri comentou aqui, ele já passou algumas referências de metro quadrado, que, ao meu ver, já são bastante caras, mas é uma referência utilizada hoje, tem alguma base, né? O que a gente está falando aqui é de algo completamente fora da casinha, né? E a gente tem que ver o que que justifica essa diferença toda. E uma justificativa é que há uma bolha em curso, não é verdade? Mas a gente precisa de mais elementos para poder atestar se é isso mesmo. De qualquer maneira, como o Yuri falou, empresa que tem resultados bem sólidos, né, muito bem gerida, atendendo a um público de nicho, obviamente, né? Então, aeroporto, prédios como esse, Shopping Cidade Jardim, dentre outros empreendimentos, né? Então, atua num nicho com bastante sucesso, né? Bastante estratégia dentro daquela estratégia de nicho que a gente fala bastante, tanto no GBP como no Strategy and Finance. Beleza, vamos dar sequência, pessoal. A gente tem uma discussão legal aqui no BTC Journal dessa semana. Peguei uma notícia do Valor Econômico. Como criar uma cultura de feedback eficaz? É um tema latente em muitas empresas e eu queria que o Gui comentasse um pouco sobre a notícia para a gente dar start aqui neste bate-papo. Bora lá. Bom, então, matéria do Valor, né, com um artigo aí sobre como criar uma cultura de feedback eficaz nas empresas. Vamos pegar os principais pontos. Primeiro, o artigo fala que o feedback ele é fundamental para o desenvolvimento profissional e o sucesso das organizações. Ele diz ainda que criar uma cultura de feedback vai muito além de simplesmente pedir para as pessoas darem opiniões. A cultura de feedback, segundo a matéria, eficaz, precisa de três ingredientes: abertura, confiança e transparência. Sem isso, fica difícil de você se sentir à vontade, né, para poder dar e receber feedbacks honestos. Outro ponto importante é que o feedback precisa ser específico, oportuno e focado nos comportamentos e não em personalidades. Nada de falar você é preguiçoso, mas sim notei que você entregou o último relatório com atraso, né? Esse princípio aqui me lembrou bem do livro, né, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Para quem não conhece ou não ouviu falar, recomendo fortemente, né, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, onde ele fala que a gente não deve julgar as ações dos outros, mas sim notar os fatos e explicar como eles nos afetam, né? Você é desorganizado é um julgamento de valor. Você entregou o último relatório de marketing com uma semana de atraso, é um fato. Outras dicas interessantes aqui são questionar, fazer perguntas abertas para criar um diálogo e entender melhor a outra pessoa. Perguntas sinceras e abertas, né? Então, eu já vi organização onde você, em alguns momentos, né, do ritual, de uma reunião, por exemplo, você só pode fazer pergunta. E aí você precisa saber fazer pergunta também, né? Porque uma pergunta
como por exemplo, o que você esperava que fosse feito, é uma pergunta aberta que deixa que a outra pessoa, né, traga os seus pontos de vista e que faz com que eu vá aprender alguma coisa, né? Eu não posso fazer julgamentos disfarçados de perguntas, como por exemplo, você não acha uma falta de respeito quando fulano, né, quando eu começo a tentar manipular o formato pedido para ir por um caminho diferente, né? Então, fazer perguntas abertas, sem julgamentos. E claro, focar na solução, né? E aí, vou resgatar aqui os princípios da CNV, da comunicação não violenta, que ele fala de quatro pilares, que são a observação do comportamento, sem julgamento, o sentimento causado, a necessidade que não foi suprida, e por fim, fazer um pedido, né, para você chegar num acordo. Voltando para a matéria. Ela diz que os líderes precisam dar o exemplo, que não adianta cobrar feedback da equipe se o chefe não está aberto a recebê-lo, né? Ou seja, tem que ter uma mão de duas vias aqui. Óbvio, né? Todo mundo é humano, todo mundo, né, precisa saber se comunicar, tá todo mundo aprendendo, ninguém é dono da verdade, enfim, óbvio precisa ser dito. O artigo também menciona que o treinamento em habilidades de comunicação pode ajudar muito, afinal de contas, a gente não nasce sabendo dar feedback. A gente não nasce sabendo fazer quase nada, né? Então, a gente precisa ter aula e buscar aprender tudo, né? Por fim, o artigo ressalta a importância de criar um ambiente seguro onde as pessoas se sintam confortáveis para dar e receber feedback. O que lembra muito aquela pesquisa do Google, que quem é de RH ou quem é gestor talvez já tenha ouvido falar, mas aquele projeto que o Google fez, isso já deve ter uns 20 anos, e onde ele buscou entender o que que diferenciava equipes de alto desempenho de outras equipes parecidas, né? E ele descobriu isso em hospitais, né? Onde as equipes que tinham um índice de erro reportado maior, elas acabavam tendo menos mortes, elas tinham resultados melhores. E o que eles descobriram é que onde havia segurança psicológica, que foi o termo que eles trouxeram, foi daí que vem esse termo, né? Onde havia segurança para as pessoas trocarem informações livremente, sem ter medo de represália, para dar feedback, para falar sobre erro, né? Nesses lugares, as pessoas acabavam trabalhando mais proativamente para sanar os erros, para impedir que eles acontecessem de novo, e por isso essas equipes tinham um desempenho melhor ao longo, né, do tempo. O resultado aqui do segundo artigo sobre um ambiente de maior feedback, um ambiente com maior abertura, né, é um maior engajamento dos funcionários e o melhor desempenho com mais inovação, né? Ou seja, com as pessoas se sentindo mais ouvidas e valorizadas, elas tendem a se esforçar mais e trazer novas ideias. E além, né, o ambiente que você fomenta novas ideias, isso acaba gerando um ciclo positivo, né? Se você mata novas ideias, se você não fala sobre erro, você dá esporro em quem fala sobre erro, fala sobre problema, ninguém vai falar sobre erro, sobre problema, os problemas vão continuar acontecendo, os erros vão continuar acontecendo, você não vai falar sobre aquilo, você não vai corrigir aquilo, e o negócio não vai ir muito bem, né? Enfim, quero saber de vocês, o que que vocês acham? Onde vocês trabalham, os lugares por onde vocês passaram, tinham uma cultura forte de feedback, ou isso ainda é uma utopia quando a gente fala de Brasil? Boa, Gui. Eu vou começar aqui porque eu já passei por muitas empresas justamente para trabalhar esse tema. Não necessariamente onde eu trabalhei, mas onde a BTC foi contratada para desenvolver esse tema junto às empresas. Eu coordeno essa parte, essa temática aqui dentro da BTC. E já foram várias grandes empresas que nos reportaram a necessidade de trabalhar esse tema através de treinamentos, eventualmente consultorias, né? Mas majoritariamente treinamentos voltados para a gestão de conflitos e feedbacks assertivos. E primeiro ponto, grande parte das companhias sabe que há uma dor nesse tema, então eles entendem que existe um problema. Beleza, esse já é um primeiro ponto, né? Você admitir que existe um problema. Aí você consegue executar um plano de ação para melhorar esse problema, né? O segundo ponto está relacionado à cultura corporativa, né? Se é uma cultura que permite o feedback, né? E isso nem sempre é tão claro, né? Nem sempre toda cultura ela é tão permissiva ao feedback. E via de regra, né, havia essa abertura
E com isso a gente desenvolvia esse tipo de treinamento. E qual que é o grande foco aqui, né? Primeiro ponto é sair um pouco daqueles feedbacks tradicionais, semestrais ou anuais de avaliação de desempenho e entender que feedback é uma atividade constante. Ou seja, a gente se desenvolve dia a dia e não num exercício em um determinado semestre, né? Isso tem tudo a ver com o que você falou, Gui, sobre colocar o fato, né? A observação sem julgamento, que tem um princípio da CNV e de outras abordagens, também como a de Harvard, que eu acabo trazendo bastante. Então, trazer o fato, trazer a situação é muito bom quando você faz isso, quando a situação está quente, né? Não exatamente quente, esse é um ponto que depois o Yuri vai trazer, mas quando a situação ela está relativamente fresca, a pessoa lembra dela. Porque se você espera para falar sobre uma determinada situação 6 meses ou um ano depois, a pessoa talvez não lembre muito bem o que aconteceu. E aí vai ficar muito no julgamento mesmo. Então, trazer próximo do acontecimento da situação, que exige uma mudança de comportamento, alguma coisa assim, é fundamental. E trazer um pedido, né, uma mudança, um plano de ação que seja implementável e mensurável. Então, simplesmente faça diferente, esse é o pior tipo de pedido que você pode fazer, né? Então, a ideia é que você busque uma mudança que seja implementável, ou seja, a pessoa consegue estruturar através de um plano de ação, e mensurável, que você consiga cobrar depois, né? Pô, a gente conversou sobre isso, a gente fez essa sugestão de mudança, você acatou e ela não ocorreu. O que está acontecendo, né? Você consegue entender um pouco melhor. Tá? Então são vários elementos. A gente, quando vai desenvolver esse treinamento com as empresas, a gente estrutura bastante. Isso costuma trazer ótimos resultados de engajamento, redução de turnover, aumento da participação da pessoa na companhia, enfim, melhoras em índices de bem-estar, dentre outros, que a gente consegue avaliar ao longo desse trabalho. Falando da CNV, que o Gui comentou aqui, que muito disso tem como base os princípios da comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, que eu conheço bastante também, esses princípios eles são ótimos para a gente entender como boas práticas, né, como elementos que a gente vai agregar no nosso feedback, na cultura corporativa, mas tem um pequeno detalhe. Eu já vi muito a comunicação não violenta sendo aplicada através de joguinhos ou situações bem quadradas, né? Situações marcadas, como por exemplo aquela dinâmica. Isso acontece bastante. Não sei se você que está ouvindo a gente ou vendo já teve esse tipo de dinâmica, mas existe uma dinâmica bem conhecida que é a dinâmica do quando você eu sinto, né? Então, quando você faz alguma coisa ou exerce alguma atividade, etc., eu sinto, eu me sinto dessa maneira, eu sinto que isso acontece, etc., etc., tá? Isso foge muito do que é uma conversa natural e acaba irritando muita gente, né? Eu dentre elas. E aí o negócio não flui bem, né? Então, esse tipo de prática artificial, eu acredito que é um mau uso dos princípios da comunicação não violenta, mas infelizmente é muito utilizado por quem se interessa por esse assunto. Então, acredito que o melhor uso desse tipo de conhecimento é buscar a base desse conhecimento e tentar aos poucos implementar isso numa conversa natural, que aí sim vai trazer a empatia que é buscada por esse tipo de base. E aí, né, a coisa costuma fluir com um pouquinho mais de dificuldade, né? Demora um pouco mais, mas é implementada de forma natural e acaba tendo um pouco mais de resultado. Então, são esses pontos que eu queria trazer aqui. Eu queria ouvir do Yuri sobre a experiência dele, dos feedbacks dentro das empresas e o que pode ser feito para dar uma ajudinha. Bom, Habib, eu não vou. Para mim, eu concordo com boa parte do que vocês disseram, não vou chover no molhado, né? Não vou repetir nada, mas eu tenho alguns pontos aqui que são o seguinte. Primeiro, não faça nada de cabeça quente. Não dê um feedback ou não aceite receber um feedback de cabeça quente. Fique mudo, saia da situação, esfrie a cabeça, respire, reflita sobre os fatos, e aí sim talvez você tenha condições de conversar sobre ele. Isso tem um pouco a ver com maturidade de líderes e liderados, de gestores, no sentido de ter maturidade de ouvir e entender o que está sendo dito. Eu, infelizmente, não tive boas relações com feedbacks.
num geral. Eu tive líderes e liderados no limite que, enfim, encontrei algumas resistências, e muito porque as pessoas não estão maduras para receber uma crítica. E eu sempre fui uma pessoa mais crítica. Eu pego as pessoas e digo o que eu estou pensando. E aí em algum momento da minha carreira, eu cometi o que eu chamo do sincericídio, né? Falar muito a verdade, você pode se ferrar. E foi o que aconteceu comigo. Mas tudo bem, era sobre a pessoa, não era sobre mim, era sobre a empresa e não sobre a minha capacidade de analisá-la ou de criticá-la. Três pontos que eu queria trazer aqui, além de não decidir tomar decisões de cabeça quente e aprender a ter maturidade para criticar e ser criticado. Os três pontos que eu gostaria de trazer são: firme com os fatos e gentil com as pessoas. Os fatos têm que ser respeitados, têm que ser tratados, têm que ser corrigidos, têm de ser corrigidos, mas não perca a gentileza com as pessoas. Ninguém acorda de manhã dizendo: opa, vou errar, vou lascar a vida de alguém, eu quero ferrar a empresa que eu trabalho. Salvo uma pessoa com muita má índole, muita má fé, é, raríssimas exceções são as pessoas que fazem isso. Então, firme com os fatos, gentil com as pessoas. Segundo, elogia sempre em público e chamar atenção, corrigir, remediar no privado. Então, você exalta as pessoas em público, chama atenção no privado. Isso ajuda a respeitar o ser humano que está do outro lado. Isso, inclusive, tem a ver com a gentileza do primeiro ponto que eu citei aqui. E o terceiro, todo problema não começa grande, mas todo problema envelhece mal. Corrija já nos primeiros sintomas, nos primeiros sinais de não conformidade com o que você quer. Já faz o ajuste. E aí eu vou um pouco, não contra, mas eu critico um pouco essas estruturas de feedback, 360, aí você faz anual, semestral. Tem coisa, ouvintes, tem que ser na hora, tem que ser no limite. Ni que você ficou de cabeça fria, já corrige, ajusta. Não dá para esperar 6 meses, um ano. Então, ajuste as coisas, deixe as coisas para serem ditas quando eu tiver uma estrutura mais longa, um período maior, mas tem alguns momentos, algumas situações que você tem que corrigir já ali, porque esse problema pequeno envelhece mal e isso pode te dar consequências que você não vai ter tempo hábil de corrigi-las. Então, eu só queria trazer esses três pontos aqui, essas dicas aos nossos ouvintes e aproveitar, Habib, esse final aqui e agradecer a presença de todos os nossos ouvintes nesse dia. Espero que tenham ficado com a gente até aqui. E foi um prazer poder participar com vocês. E até a semana que vem. Muito obrigado, Yuri, pela participação, pela excelente contribuição. Aguardo você na semana que vem, hein? Abra um espacinho na sua agenda para participar aqui junto com a gente. Gui, se tiver algum complemento, alguma coisa que você queira trazer, pode trazer e também mandar seu abraço para a turma. Boa. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, Yuri, Habib, ouvintes. Espero que tenham gostado desse episódio. Quero saber o que que vocês estão comprando, o que que vocês estão de olho aí na Black Friday, hein? Não deixem de comentar aí qual que é o negócio que tá bom, o preço que vocês acharam. E, pessoal, agradeço a paciência, né? E nos vemos na próxima semana. Valeu, galera. Muito obrigado, Gui. Aproveitando que a gente falou sobre cultura de feedback, fica à vontade, você que nos ouve ou nos assiste, para deixar seu comentário, seu feedback sobre o episódio, o que que você achou, sugestões para o próximo episódio, que a gente adora ouvir um pouco mais de vocês, tá? Recomendações para os próximos episódios nos ajudam bastante. Um grande abraço e nos vemos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.